Olá, queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as atividades econômicas do Brasil. Nós vamos começar falando sobre o extrativismo. O que é o extrativismo? O extrativismo, ele consiste na retirada de produtos da natureza para fins comerciais e industriais. Ele se divide em três. O primeiro é o extrativismo animal. Observe a imagem. Eu coloquei uma imagem de animais silvestres representando a caça de animais silvestres no Brasil e no mundo também. Esse tipo de extrativismo, ele consiste, eles utilizam a pele desses animais para comércio, para industrialização na fabricação de roupas. Ele também é muito utilizado na caça desses animais para servir como centro de atração em parques, em circos. E também no Brasil acontece muito a domesticação de animal silvestre, como por exemplo a arara e o papagaio. Isso daí também causa um desequilíbrio no ecossistema, também tem uma relação com maus tratos e também a extinção e a reprodução dessas espécies. Tem também o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, ele consiste na extração de madeiras, de frutos. Na região norte do Brasil, por exemplo, usa-se muito a extração de açaí, de madeira e de látex, que é uma seiva de uma seringueira, um tipo de árvore que é utilizado na fabricação de borracha pela indústria. Tem também o extrativismo mineral. O extrativismo mineral também ele é bem conhecido, ele consiste também na extração de minérios, como o ouro, por exemplo, na fabricação de joias e também de ferro, de aço, de cobre, utilizados na indústria, na fabricação de diversos produtos, carros, televisores, eletrodomésticos. Esses são os três tipos de extrativismo no Brasil. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma atividade econômica no Brasil, que é a agricultura. O que é a agricultura? A agricultura ela consiste no cultivo de plantas, para, maioria das vezes, na alimentação. Ela seria para atender às necessidades alimentares de uma população. Só que a agricultura, hoje em dia, ela é dividida também para alimentação e para indústria. Como assim? Existem dois tipos de agricultura. A agricultura familiar extensiva, observe a diferença nas imagens. É mais aquela agricultura de roça, de subsistência, são os camponeses, as famílias. O cultivo de plantas é mais diversificado, que é para atender às necessidades alimentares da população. Eles utilizam poucas técnicas, pouca tecnologia, a mão de obra é maior, porque não tem tantos maquinários. Ela é uma agricultura mais limpa em relação a insumos, a pesticidas, a agrotóxicos, e ela atende mais, é mais voltada para o consumo da população, para atender às necessidades alimentares da população. Temos também um outro tipo de agricultura que ela é chamada de comercial intensiva. A agricultura comercial intensiva é a agricultura que nós chamamos de exportação, porque esse tipo de agricultura ela é destinada para fornecer matéria-prima para a indústria. Um exemplo disso é a soja, grandes plantações de soja para industrializar, fazer rações para alimentar animais, alimentar gado, alimentar porcos, galinhas, que também vão servir depois de consumo humano. Mas a agricultura intensiva, ela é caracterizada pela alta tecnologia, observe a diferença entre as duas, um grande espaço de terra, grandes hectares de terra, e ela também é muito caracterizada pela monocultura no cultivo. O que é a mono? A mono seria o cultivo de um tipo de planta só, destinado mais para exportação industrial. Ela, além de alta tecnologia, ela também utiliza pouca mão de obra. A mão de obra dela é uma mão de obra altamente qualificada para poder manipular, controlar essas máquinas. E essa é a diferença entre as duas agriculturas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pecuária. A pecuária, pessoal, ela também é uma atividade econômica, também faz parte do setor primário da economia, assim como o extrativismo e a agricultura. A pecuária, assim como a agricultura, ela também se divide em duas, que é a pecuária. Primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os animais da
pecuária. Muitas pessoas pensam que pecuária é só gado, né? Mas pecuária não é só criação de gado, não. A pecuária, ela envolve a criação de vários tipos de animais, como, por exemplo, os bovinos, os caprinos, que são as cabras, os equinos, cavalos. Muita gente faz criação de cavalo para corrida. Os muares, né, que são os asininos, os burrinhos, né? Aqui tem um burrinho do xereque, os bufalinos também, os suínos, os porquinhos e as aves, que são os avícolas. A pecuária, ela consiste na criação de diversos tipos de animais para fins também alimentares, industriais e comerciais. A pecuária, ela também se divide em dois, como eu falei para vocês. Ela se divide também, assim como a agricultura, em intensiva e extensiva. Mas como que é isso? A pecuária extensiva, ela é caracterizada pelo confinamento do gado ou pelo confinamento de um outro tipo de animal, que pode também ser aves, porcos. Ela é destinada assim pela grande quantidade de cabeças de animais. Esses animais, eles ficam confinados um do lado do outro, eles se movimentam um pouco e são muitos animais. E esse tipo de criação também ele é destinado mais para a indústria. E também tem a pecuária extensiva. Olha que bonitinho, a pecuária extensiva é o que todo animal queria, viu? Ela fica ali, a vaquinha fica ali, ou qualquer outro animal, fica ali com o agricultor, livre, né, no pasto, na fazenda. E esse tipo de pecuária também ela é mais voltada para consumo humano da população, da comunidade. Ela não tem um fim industrial de uma forma geral. Fim industrial seria a intensiva. Por isso que essa diferença na quantidade, no confinamento, e aqui o animal é criado livre no pasto. E em pequena quantidade também, não são muitos animais. Próximo slide. Pessoal, a agropecuária, aqui é só uma duvidazinha para vocês, só assimilar legalzinho, tá bom? A agropecuária é a junção, é a agricultura, as atividades da agricultura, o cultivo de plantas e mais a criação de animais. A junção desses dois formam o que nós chamamos de agropecuária. Então, quando vocês ouvirem agro é pop, agronegócio, vocês já sabem que é a agricultura e mais a pecuária. Também corresponde ao setor primário da economia. Indústria e revolução industrial. Agora vamos falar um pouquinho da indústria e das modificações que toda essa revolução industrial no desenvolvimento científico, tecnológico e informacional trouxe para as atividades na agricultura, na pecuária e na indústria também. A mecanização do campo, né? Olha, a introdução de grandes máquinas no campo. Uma máquina dessa faz o serviço de quantos homens? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos homens seria necessário para fazer o serviço dessa máquina? No entanto, tem uma pessoa só ali ou duas controlando, né, dirigindo essa máquina, mas ela tem que ser uma mão de obra qualificada. Ela tem que saber manusear esse tipo de maquinário, esse tipo de trator, para poder, então, reduziu a mão de obra, a inovação tecnológica no campo, ela reduziu a mão de obra e exigiu uma mão de obra altamente qualificada. E também a mecanização da indústria. Na indústria, nós que estamos inseridos nesse contexto urbano, a gente sente muito mais a mecanização da indústria. Hoje em dia, uma indústria, uma linha de produção numa indústria, ela quase não precisa de mão de obra humana. É tudo a máquina que faz e são poucas pessoas ali controlando essa máquina através de computadores. E essa mão de obra também é uma mão de obra altamente qualificada. E o desenvolvimento, isso é consequência do quê? Essas mudanças, tanto no campo quanto na indústria, é consequência do desenvolvimento científico e tecnológico e informacional das revoluções industriais. Hoje em dia nós temos robótica, nós temos automação, nós temos uma diversidade de desenvolvimento, seja na saúde, na ciência, na indústria e no campo também. Próximo, por favor. Quais são os principais problemas que isso acarretou, pessoal? Primeiro é o êxodo rural, né? O camponês indo embora, né? Porque ele não tinha
capital, dinheiro suficiente para poder comprar grandes hectares de terra, para poder comprar máquinas, né, para poder produzir em larga escala para a indústria, que é o que dá dinheiro. Então, ele foi perdendo o espaço dele no campo. O crescimento urbano, a industrialização trouxe uma quantidade de pessoas muito grande e um crescimento urbano muito acelerado na cidade. A população se concentrou na cidade e houve um crescimento urbano muito grande na cidade, essas pessoas em busca de emprego. O desemprego, porque a mão de obra altamente qualificada, tanto no campo quanto na indústria, e a robótica, a máquina tomando o lugar do homem no mercado de trabalho. A infraestrutura da cidade foi abalada, porque migrou uma quantidade muito grande de pessoas do campo e de outras regiões não desenvolvidas, não industrializadas do país, para as regiões mais desenvolvidas, onde a indústria tinha maior concentração, em busca de emprego e qualidade de vida. E essas cidades não comportou toda essa população e houve aí uma deficiência na infraestrutura, seja em moradia, saneamento básico e serviços gerais. E também, pessoal, agora os setores da economia, né? Ele se divide em 3, que é o primário, entra aí o extrativismo, a agropecuária, na produção de matérias-primas. O secundário entra a indústria, todos os tipos de indústria e a construção civil e a geração de energia para essas indústrias. E o terciário é o setor de comércio, é o shopping, as lojas na cidade, é o funcionalismo público, funcionário público na área da saúde, na área da educação. Então, esse é o setor terciário da economia. Próximo, por favor. Pessoal, vamos ver aqui os setores da economia. Setor terciário, que é o setor de serviços, né, corresponde a 59%. O secundário, que é a indústria, 19%. E o primário, que é agropecuário e extrativismo, apenas 20%. Percebam que a maior parte dos empregos gira em torno do setor terciário, comércio, lojas, shopping, professores, médicos, funcionários públicos. Está tudo aqui no setor terciário. Uma grande, pequena parcela corresponde à indústria e às atividades agropecuárias. E por hoje é só. Foi muito bom estar com vocês. Logo poderemos estar juntos. Até a próxima aula.